né, para esse tipo de atitude. Aí, como sempre faz, o Atlético vai conhecer hoje seu grupo na Copa Libertadores. E aí tem um detalhe aí, que é importante, porque com grande chance de cair num grupo pesado, o sorteio acontece às 9 da noite, lá na sede da Conmebol, com presença, inclusive, da seleção do país e Elton Novaes. A Argentina estará presente. Vários jogadores da seleção que o Elton torce. Caramba. E tem também o sorteio da Sul-Americana e os potes estão aí. A pergunta que eu lhe faço, Eltinho, é com você que eu quero falar. Eu ontem... Você já fez um simulado? Eu já fiz. Cara, eu não fiz fiz o simulado não, mas eu vou te dizer uma coisa, hein? Eu fiz um... É claro que o Atlético pode cair num grupo da morte, 75%. mas nenhum grupo, de nenhum pote quer que o Atlético, aliás, ninguém dos potes ou dos clubes que são cabeças de chave também querem o Atlético no grupo deles, não. Mas assim, não, eu tava prestando atenção também, fazendo alguns simulados. É muito difícil o Atlético não cair em um grupo de um brasileiro. A estatística é de 75% de chance de cair em um grupo de brasileiros. Eu fiz o meu. Eu acho que o torcedor do Atlético aí vai dar um friozinho na barriga. É mesmo? Deixa eu ver o simulado do Elton Novaes. Então. Palmeiras, Racing, Metropolitanos, para dar uma aliviada, e o Atlético. Não, tem um mais difícil. Tem um mais difícil ainda? River, Fluminense, Strongest e Galo. É, porque você tem que ir na altitude de La Paz. Eu prefiro o grupo do Elton, hein? Eu fiz um que dá uma... Não, de mais difícil? Eu acho mais fácil. Mas, Então, eu fiz o mais difícil que eu achei. o mais difícil que possível. ele pode pegar. Que é River, Fluminense, que aí já... Todos River, jogos Fluminense, difíceis. Strongest, que tem a Altitude de La Paz. que é um do terceiro pote, vai ser difícil pegar um bom. Então pega a altitude, viagem difícil e tal, e o Galo. Mas eu fiz um fácil. Olímpia, Colo-Colo, Melgar e Galo. Não tem teta. Mas esse é bom. É um pouco mais Não, fácil. mas esse Esse grupo é é bom. teta, HG. Não. Esse Tô é dizendo o teta. seguinte, a gente, em comparação com os outros, você pode achar que esse é uma teta. Mas nós sabemos que quando o melão rola, a história é outra, né, Valuzinho? Eu sou dessa opinião. Lógico que não tem. Tem mais. A competição como um todo é muito É porque tradicional. ali na frente você vai acabar. E tem um detalhe importante esse também. Grupo, o Atlético se torna o favorito para classificar. Não, nesse no aqui grupo do seguramente. Elton ou do Ale, os outros dois, aí vira- ele não é o favorito. Não é o favorito. Ele não é o favorito. Isso Agora, é bom ou nesse ruim? grupo, Isso é bom ou ruim? HG, é melhor você entrar em campo sendo favorito, né? É mesmo? Significa que você é melhor que os outros times. É melhor. É uma situação que é melhor. É melhor você enfrentar o Cruzeiro, ou o América, ou o Vila Nova numa final. Quem era Vai enfrentar o Vila favorito? Nova. Quem era favorito aqui antes do clássico América e Cruzeiro? Você Eu falou acho que em todos os jogos entre América e Cruzeiro, Ah. o Cruzeiro sempre será favorito. Ah. Pelo tamanho da instituição, pelo tamanho da história do clube, É? pelo tamanho da camiseta do clube. É mesmo? Então, todos os jogos. Se o Thiago. Cruzeiro entra em campo contra o América, ele é sempre favorito. Vamos lembrar aqui de um pote que o Atlético caiu, se eu não me engano, foi em Você está desconsiderando a 2017. força atual do América. O América é O gigante. elenco do O América é América. gigante, só que Não. o Cruzeiro é muito o maior. elenco do América. O América é gigante. O Você América é considera que gigante. coletivamente o trabalho é excepcional. Você considera gigante. que o trabalho do Wagner Mancini está entre os melhores trabalhos do futebol Sim. brasileiro. Você Ele tem que é gigante. considerar isso. Só que o Cruzeiro não dá pra HG, comparar. eu queria até Ele tá reforçar a falando uma memória de besteira vocês enorme, aqui. né? Tá. Só para Hoje deixar tá- bem claro. Posso Hoje eu tô daquele perguntar? jeito. Não, fala com ele. Ô, Comigo Elton, você não pergunta fala. para ele, por gentileza, o que é o ponto da besteira? São que o colega 7 disse? vitórias. Não, você tem que esperar ele perguntar. Ale, qual é o ponto da besteira que o Thiago São Fernandes 7 tá falando? vitórias seguidas nos últimos 7 encontros entre América e Cruzeiro. E como é que essa múmia fala que o Cruzeiro é favorito contra o América? 7 vitórias, não teve um empate nos últimos 7 jogos. Um empatezinho. Não teve. Não teve. Esse último jogo. tento- o América Careca, podia você tá sem empatar. falar Ganhou. comigo também? Você tá sem falar comigo também? Não, com você eu então falo. olha no meu olho e fala isso. Não precisa falar pro Elton, não. Se você que tá falando de mim, olha pra mim. Pra É que eu não falar. quero ver esse rapaz. Não, mas não precisa olhar pra ele. Sinceramente, Ale, como eu disse, eu tô falando isso em relação à história. A história de um é muito maior que a do outro. História? Não dá pra comparar. Então eu põe acho que isso Monteiro pesa Lobato, muito. irmão. E isso pesa Não, muito esse aí dentro de não. campo. Esse É nós o que eu não disse. queremos, não. Aqui Aqui, deixa eu dizer só uma coisinha. É Poxa rápida. vida. Não. Poxa vida. Deixa ele falar, pode falar, coitado, pode nunca Não, fala. era porque em 2018, se eu não me engano, o Atlético caiu num grupo que tinha Cerro Porteño, Nacional do Uruguai e Zamora. O Atlético foi colocado como favorito, ele não era o cabeça de chave e acabou sendo eliminado. Ó, eu vou dizer Mas uma os coisa. times são diferentes. Acho que Eu vou dizer uma são coisa, muito distintos, cara. eu vou dizer uma coisa, tem um grande problema aí, ô Valuzia, que o Atlético fecha a fase de grupo jogando 2 fora. Isso é um ponto que, independentemente do grupo, o Atlético precisa, porque ele faz 2 em casa, mas ele fecha com 2 fora. Se o Atlético não conseguir vencer os jogos em casa, Pro final. aí ele lá no final,
ele vai ter que definir fora com 2 jogos. E se pega um grupo desse aí, Isso, dito Ale. pelo Elton e também pelo cara que só fala com o Elton, o Atlético vai jogar 2 fora. Então a situação é complicada. Ontem um cara que é meu amigo, e esse nunca deixa de falar comigo, que é o Edu Panz, que você vai ele disse no assim... chá revelação, "Ô, deve ser deixa eu no contar chá uma coisa revelação pra dele, você." porque dos outros você não vai. Não, a revelação que eu quero fazer para você aqui agora, ela é fundamental. Ela é fundamental. Porque é o seguinte, a incompetência do Atlético fez ele passar por isso aí, irmão. E lembrando que o primeiro jogo, o Atlético em casa, obviamente, não conta com o seu principal jogador. Então é mais Contra um o pote elemento. 2. É mais um elemento, né? Não tem o Hulk no seu primeiro jogo. Não, aliás, ele não tem o Hulk, Ele não tem o Alan. ele não vai ter o Ademir, ele não vai ter o Sacha. Não estou dizendo que esse jogador... se tiver o Sacha e o Ademir, Não, mas você tá falou tudo 2 resolvido. titulares. O Alan Não, e o Hulk. E aí e ainda estou voltando para falar do Alan. Você não tem o Alan, você não tem o Hulk, você não tem... O Pavão ainda cumpre um, né? Não, ele ainda tem que cumprir todos ainda. Não, são quantos jogos que o É Pavão... de 6. Ah, não, cara. 6, o Pavão agora só- que foi escrito. O O Pavão não joga a São primeira 6, fase, só se o Atlético passar então, pra... aqui, ó, Não, você ele não tem o cumpriu Pavon, nas fases iniciais, não? O Atlético perdeu Perdeu? na última. ó, você não tem o Pavon, você não tem o Hulk, você não tem o Alan. E possivelmente você não vai ter o Sacha ou o Ademir, né? Que não são titulares, mas são jogadores que são usados e tal. E aí, cara, é complicado pra caramba, hein? Porque você vai fechar com 2 em casa. Se pega um grupo desses aí, citado por você e pelo seu caseirinho, aí vai ficar difícil, hein? Se Vai ficar é o difícil meu ali. grupo, se é o meu grupo, essa estreia é contra o Fluminense no Mineirão. Você tá falando comigo? Com ele. Com ela. Você não fala nunca mais. É. É contra o Fluminense no Mineirão. Naquele que eu fiz seria contra o Racing. Ô, Gente, mas não pode chegar em casa, jogar dentro de casa e ficar preocupado que os 2 jogos da final são fora, os 2 jogos da fase final do grupo são fora. Mas eu acho que é uma Você tem que logística ficar de dentro de classificação. casa. Mas Você tem que dentro jogar, dos tem que desfalques, dentro pô. de casa, tem que ganhar, independente de quem Sim. enfrentar. Vai Na enfrentar teoria, o sim, Boca, vai enfrentar o River, vai enfrentar o Flamengo, o Fluminense, quem quer que seja. Tem que entrar em Mas casa aí- e considerar que dentro de casa tem que vencer. Independentemente do adversário. Thiago, tudo bem, Porque se Thiago. ficar fazendo conta, mas o adversário é difícil, vai enfrentar o jogo fora, não sei. Cara, não dá. tudo Aí bem. todo jogo é Mas você acha difícil, que não- todo adversário é difícil. Foi Ok. difícil enfrentar o cara bobo lá, foi difícil enfrentar o Milionários lá. É sempre difícil, gente. Não vai ser fácil. Não, sempre não. Independentemente do jogo, vai ser difícil. Lembrando que o Não, agregado era do 7 a 0, Thiago era o agregado 7x0 era contra o 7 a 0. cara bobo. Era a né? minha aposta, eu errei, perdi. Você tá errando muito, irmão. Não, errando Você pouco, tá errando devagar. muito. Nos É que últimos os erros, 7 os clássicos erros, do os Cruzeiro raros- contra o América. Os raros erros que eu cometo, vocês fixam. E aí não tem jeito. Aqui, os últimos clássicos do Cruzeiro contra o América, você errou todos, irmão. Eu acho que ele não errou, sinceramente. Você tá Quem falando errou, comigo? Não, com ele. Ah, tá. Eu acho que ele não errou. Quem errou foi o Scoralix de contratar ele. Chama Isso ele. eu. Chama. Scoralix! Scoralix, tira o slot, pelo amor Foi de Deus, você tá falando foi uma aposta. coisa. Eu apostava, queria ganhar sozinho. Tava todo mundo torcendo contra o Cruzeiro nos jogos. Só eu apostando Valu? no Cruzeiro. Eu acho que tava apostando contra. Eu tava apostando contra, tava apostando Valu? contra. Só no último que ele Ô, apostou. Valu, Ó, irmão, tô falando com o Valu. Irmão, aí é o trabalho dele. Se ele defender tem o dele. canal, o Cruzeiro, do coisa, e aí você fala mal isso, a torcida fica brava com ele. Eu acho que o Valu tava torcendo contra. Ah, não, Apostou aí é contra, loucura, tava aí torcendo Aqui, contra. aqui, na boa, a questão da avaliação dos riscos é porque tem desfalque. Pô, você não tem seu melhor jogador, irmão. É só isso. Isso pesa. Você Thiago. tirar o Messi da Claro que seleção pesa, argentina. gente. Mas tá? precisa vencer dentro de casa. Claro que precisa. Essa é a conta que Todos tem que os ser jogos. feita. Em casa tem que vencer. Fora, busca um empate, perde um jogo. É tudo negociado. Mas em casa, independentemente do adversário, você tem que jogar pra vencer. Pergunta pra mim, pro Alê, por gentileza, se o Cudê, pela experiência na competição e pelo que mostrou até agora, de mudança, de enxergar jogo, porque quando o time vai pro intervalo e volta melhor, me agrada, sabe por quê? O treinador viu o jogo, viu alguns erros, corrigiu ali e tal. Isso aconteceu na Libertadores. Se o Cudê é uma arma pelo conhecimento com a competição para o Atlético, pergunta pro Eu seu... sou o tradutor dele, aí a gente resume mais ou menos. Pela seja, experiência, minha que, o pergunta foi Cudê, muito pela longa, experiência que o Cudê tem nesse tipo de competição e pela avaliação que ele tem feito nos intervalos, você acredita que isso pode ser primoroso para o Atlético na sequência da Libertadores? Eu acho que sim, é o time, mesmo com o teu De primoroso, frente que com não tem nada a Novaes. ver, mas ele fez isso no Internacional. Ele foi crescendo com o time a partir da fase preliminar e chegou na fase de grupos mais forte. E aí eu acho que você vê a evolução do trabalho. Por mais que
no campeonato estadual ele tem oscilado, inclusive nas partidas semifinais, o melhor jogo do Atlético nessa temporada foi o último jogo das fases preliminares. Contra o Milionários. Exatamente. Eu acho que o time entende mais ele entende mais o time, então a gente percebe uma evolução. Partindo desse princípio, você fala para esse cidadão que acha que sim, a resposta é positiva do Cudê com o comando do Atlético. Obrigado, Ale. Ele acha que sim, positivo. Que é positivo. Você resumiu a resposta, Isso. assim como você resumiu a pergunta. O cara ficou Que um a minuto pergunta falando. foi uma Cara, merda, o cara e a ficou um resposta uma minuto merda. falando. Ele ficou um minuto falando. Ele resumiu. Ele acha que sim. É que eu já contei o É Charles. igual tradutor, você É não que viu nem- tradução em palestra? É isso. Então, é que nem o Charles Mills lá do Jogo Aberto lá em São Paulo. Você manda 150 caracteres no WhatsApp pra ele manda um dedinho assim. Se eu fico piroca da vida, cara. E quando você manda mensagem pros amigos pedindo um favor, eles ignoram.